Olá pessoal da Jornada do Garimpo Urbano. Estou aqui gravando mais um vídeo de respostas às perguntas que são colocadas nos grupos. Eu quero antes de tudo lembrar vocês o seguinte, tem muita pergunta que é feita e que não será respondida pela simples razão de que esse assunto específico será tratado na jornada, né? Porque a jornada ainda não começou. A jornada será nos dias 14, 15, 16 e 17 deste mês de dezembro. Então, muita coisa que está sendo perguntada que vai ser tratada de forma bem extensa na jornada. Então, não tem por que eu ficar já antecipando isso aqui, porque senão nós vamos atropelar as coisas também, né? Existe aí uma sequência, um planejamento lógico para isso, tá bom? Então, mas aquilo que não será contemplado na jornada do Garimpo Urbano, eu vou procurar responder para vocês aqui. Bom, perguntas do tipo, onde comprar o material, né? Onde comprar as sucatas, onde vender os metais recuperados, e qual o procedimento a se fazer para fazer a extração desses metais, esses assuntos serão esclarecidos na jornada do Garimpo Urbano. O Robani pergunta sobre os EVS, se ele consegue fundir com aqueles EVS. Robani, eu sinceramente nunca trabalhei com os EVS, eu prefiro o maçarico, prefiro o modo antigo, tá? Os EVS, a tecnologia para indução é muito boa, mas não esses equipamentos baratos, né? Você pode fazer fusão, por exemplo, um material que você demoraria 2 horas para fundir num forno a gás, você funde em 7 minutos num forno de indução. Porém, o equipamento é caríssimo, o consumo de energia é elevado, mas você ganha no tempo, ganha no silêncio, não faz barulho, não incomoda a vizinhança, né, menos poluição, né, tem todas essas vantagens. Mas eu não saberia dizer especificamente desse que você me manda a imagem aí, porque eu nunca usei nada pequeno, nem grande também, mas os grandes eu conheço nas empresas que já visitei. O Aginaldo disse que ele quer se matricular e porque quer aprender mais. Aginaldo, fique comigo até o final da jornada do Garimpo Urbano, você vai entender isso perfeitamente, tá bom? O Marcos Vinícius pergunta quando será o curso. Bom, nós estamos falando da jornada do Garimpo Urbano, são 4 aulas que serão ministradas no dia 14, 15, 16 e 17 deste mês, a partir das 20 horas. O acesso será liberado no grupo, vocês vão receber o link no grupo, e a partir desse link vocês acessarão as aulas, pode ser acessado por celular ou por computador, tá? José Max me pergunta sobre alguns componentes, pergunta se nesses componentes é que tem a platina. Se você puder me mandar foto ou um pequeno vídeo, isso vai facilitar bastante o meu trabalho, tá bom, José Max? O Heron pergunta em que sucatas encontrar o paládio. O paládio você vai encontrar nas sucatas eletrônicas, todas, e também nos catalisadores de automóveis. Eu compartilhei nos grupos um e-book sobre as placas eletrônicas e também um outro material sobre os metais que são encontrados nas sucatas eletrônicas. É bom dar uma olhadinha. O Lucas Silva pergunta como é que se extrai o paládio do catalisador. Olha só, os catalisadores têm paládio, platina e ródio, né? Como é que se processa um catalisador? O catalisador tem que ser moído bem fininho e passar por uma peneira cuja abertura é de 0,1 milímetro. Né? Então é um pozinho, vai se tornar um talco bem fininho. Feito isso, você vai fazer o ataque com água régia. A água régia solubiliza o paládio, a platina e o ródio. O ródio é um metal difícil de ser solubilizado. Porém, nessa circunstância, ele vai estar ligado ou com o paládio ou com a platina. Então, por essa razão, ele se solubiliza na água régia, né? Feito isso, você filtra, né? Então, você vai ter o paládio, a platina e o ródio na água régia, na forma líquida. Você filtra, você faz uma cementação com metal ferroso e aí você precipita os 3 metais juntos. Vai precipitar o paládio, a platina e o ródio. Você faz a extração do ródio com ácido nítrico, você faz a extração da platina com água régia, e aí nesse segundo ataque vai sobrar o ródio já puro em pó. É simples. O Paulo Almeida pergunta sobre a quantidade de produto para processar 1 kg de sucata. Para processar 1 kg de sucata a quantidade é mínima, é pequena, tá? Porque você vai ter que pegar 1 kg de sucata, vai ter que tirar esses componentes, vai ter que incinerar esses componentes, depois fazer a moagem, e aí vai sobrar só já os metais concentrados para você processar. Mas como você não vai conseguir comprar uma quantidade menor que 1 litro,
Então eu garanto que 1 litro de ácido nítrico, 1 litro de ácido clorídrico, 1 quilo de ureia, 1 quilo de metabisulfito de sódio, 1 litro de ácido sulfúrico. O que mais que você vai precisar? 1 litro de desplacante de ouro é suficiente, tá bom? O Eruzenir do Mato Grosso pergunta aonde encontrar esses metais preciosos, né? Em que sucatas encontrar. Eruzenir, dá uma olhada nessas 2 apostilas que eu coloquei no grupo hoje, você vai encontrar essa resposta, tá bom? O José Adair pergunta sobre investimento. Nós vamos ver isso um pouco mais detalhado na jornada do garimpo urbano, mas eu vou adiantar aqui. Existem 2 maneiras de você trabalhar, o modo amador e o modo profissional. No modo profissional, você vai investir em algo em torno de R$5.000. No modo amador, algo em torno de R$2.000. O treinamento ensina como você montar esse laboratório profissional, você não tem que buscar quase nada no mercado, você mesmo vai desenvolver, tá? É muito simples e você vai ver como isso funciona. Para você trabalhar no modo amador, você vai precisar de baldes de plástico de 8, 10 litros, você vai precisar de bombonas de 30 ou de 50 litros que você compra no ferro velho, você vai precisar de escorredor de macarrão e você vai precisar de filtro, que pode ser até papel jornal, né? Vai precisar de um maçarico de fundição que tenha um botijão de gás e um cilindro de oxigênio. Esse cilindro de oxigênio pode ser um cilindro de 1 metro, que dá para você usar muito tempo. Não precisa ser aquele cilindro grande de 10 metros cúbicos. Então, no modo amador é isso que você vai precisar. No modo profissional, você vai precisar também de uma capela, de um exaustor, de uma torre de lavagem de gases e de um sistema de vácuo. Porém, tudo isso eu ensino como você mesmo montar. Se você for procurar isso no mercado, é muito caro. É para cima de R$30.000. Você montando, você não vai gastar R$5.000. A questão da venda dos metais extraídos, não precisa se preocupar. Os metais são caros porque a oferta é pequena, né? A oferta não atende à demanda. Então, a venda disso é tranquilíssimo, tá? Não precisa se preocupar com isso. Se fosse difícil vender, não tinha tanta gente na África e na Amazônia tentando extrair esses metais da natureza. Vocês serão devidamente orientados sobre isso. O André Origi pergunta se os catalisadores são os melhores para se processar. André, isso vai depender muito de cada um, tá? Eu sempre gostei mais de processar resíduos de oficinas de joias. Eu acho que eles dão um resultado melhor, porém eles são mais sazonais. O que isso quer dizer? Às vezes você fica 20 dias sem fazer um serviço. Enquanto se você for trabalhar só com catalisador, é a questão de você comprar no mercado e processar e vender o material extraído. Então existe uma rotina, existe uma frequência melhor. Bom, várias pessoas dizendo que querem aprender. Então permaneça aqui. Você está no lugar certo, é aqui que você vai aprender. Só aguardar o tempo certo que você vai entender, o andar da carruagem. O Valber Santos perguntando se sal precipita platina. Não, a platina se precipita com sal de amônia, cloreto de amônia, só. O Djalma de Boa Vista pergunta sobre as placas de TVs. Djalma, placa de TV eu ainda não mensurei esse resultado. Eu sei que tem menos, mas tem, tá? E havendo a presença de metal precioso, vai valer a pena sempre processar qualquer material que tenha metal precioso. E o Djalma pergunta ainda se eu vou ensinar a trabalhar essas placas. A partir do momento que você aprende a trabalhar com placa eletrônica, não importa de qual equipamento ela venha, entendeu? O procedimento é o mesmo. O que você precisa entender são as reações químicas. Determinado metal reage com qual reagente e como é que você faz a precipitação, o refino e a fusão. É isso que você precisa aprender. Depois que você aprender isso, não existe um curso de você extrair metais de placa de computador e outro de placa de celular e outro de placa de TV ou outro de placa de telefonia. Não, é um só. O Eudilson pergunta quais metais vamos garimpar. Então, os principais metais a serem extraídos são ouro, prata, paládio, platina e ródio, que são os mais valiosos. Os outros a gente não foca tanto por não ser tão valioso, mas dependendo, né, da intenção de cada um, pode também explorar, porque a base do procedimento é o mesmo. Dá para extrair o cobre, dá para extrair o alumínio, dá para extrair o níquel e alguns outros metais. O William de Campinas pergunta se tem que adquirir produto com restrição. William, tem alguns produtos com restrição. Porém, essa é a realidade. Nós moramos no Brasil, né, na terra do jeitinho brasileiro.
Então, esses produtos que têm restrição, eles são comercializados, eles recebem alguns aditivos que descaracterizam eles, né? Mas eles recebem alguns aditivos que, né, que os fazem perder a sua característica inicial, portanto eles não podem ser denominados como esse ou como aquele produto, eles recebem um terceiro nome, mas que atende a nossa demanda com tranquilidade. Então as pessoas que não têm a licença, elas começam trabalhando com esses produtos. E depois, quando elas se estabilizam, né, que elas se estabelecem, então elas obtêm a licença e começam então a comprar os produtos, digamos assim, originais. Onde encontrar esses materiais? Onde encontrar essas sucatas? Em oficinas que consertam computadores, em oficinas que consertam celulares, em relojoarias, você compra baterias de relógios, em oficinas mecânicas você compra catalisadores, em ferros velhos você encontra muita coisa. Bem, pessoal, são essas as perguntas de hoje. Se a tua pergunta não foi respondida, eu peço que você aguarde até a jornada do garimpo urbano e você vai entender tudo perfeitamente. Tá bom, pessoal? Tenham todos um excelente dia.